Bem, boa tarde a todos. Este vídeo destina-se a mostrar quais são as questões que estão relacionadas com a elaboração do problema de pesquisa e a hipótese e os objetivos, né? Principalmente o objetivo geral, porque é ele que vai dar conta de toda a organização do trabalho. E eu, ao pedir que vocês elaborassem, fizessem dentro do seu próprio projeto, ou daquilo que querem escrever como artigo de opinião, eu automaticamente pedi para vocês elaborarem esse problema e essa hipótese. E também o objetivo geral. E é isso que eu vou analisar agora. Eu trouxe alguns exemplos aqui de objetivo e hipótese, uns bem organizados, outros nem tanto, para a gente discutir. E também quero mostrar um pouco do que pode ser, né, os objetivos, do que podem ser os objetivos específicos dentro desse objetivo geral. E mostrar, claro, aquilo que não ficou tão bom assim, que pode ser melhorado. Este é o objetivo principal deste vídeo. E, para isso, eu vou apresentar aqui alguns excertos que eu recortei dos trabalhos que vocês produziram, não é? Para mostrar o que foi feito por vocês mesmos e a gente poder, nessa aula, analisar. Então, vamos lá, vou começar a apresentar aqui. Então, eu já começo aqui nesse PowerPoint a mostrar algumas coisas que eu observei como um problema de conexão. Inclusive, eu até não entendi, eu não sei se vocês estão sendo orientados nos trabalhos de vocês a colocar várias hipóteses. Eu fiquei meio assim, um tanto quanto, eu digo, onde será que eu parei no tempo e não estou sabendo? Porque eu observei isso nesse exercício e teve outra pessoa que me mandou um projeto que tinha no projeto várias hipóteses. E esse projeto da pessoa que me enviou é um projeto a veras, tá? Projeto de mestrado. E aí eu disse, bom, o que é que eu ainda não estou sabendo, né? Fiquei me perguntando. Então, aqui, quando se fala de tema, aí o tema é apoio pedagógico no ensino superior. O recorte, como o apoio pedagógico no ensino superior é muito amplo, a pessoa recortou e botou a disciplina de estatística oferecida a estudantes calouros, oriundo da rede pública, nos cursos do Centro de Ciências Agrárias aplicadas da Universidade Federal de Sergipe. Problema: existe demanda e viabilidade para a implantação de uma sala de apoio pedagógico voltada a calouros com déficit de aprendizagem estatística dos cursos de ciências agrárias da UFES? Primeiro problema no problema que eu achei é que o problema está muito. A pergunta está muito longa. Aí eu fiquei: existe demanda e viabilidade para implantação voltada a calouros com déficit de aprendizagem. Aí veja, quando eu fui analisar o problema, ou melhor, a hipótese, aí eu vi que cada hipótese apontava para uma coisa diferente. Se eu estiver errada, né, eu analisei e observei que cada hipótese vai para um lugar diferente. Primeiro, a primeira hipótese diz: estudantes calouros, oriundos da rede pública, apresentam maior incidência de dificuldades na disciplina de estatística dos cursos de ciências agrárias em comparação com outros estudantes. Aí, bom, isso aqui eu vou mostrar com essa hipótese, o meu objetivo seria mostrar o que acontece com os estudantes que vêm de outra rede, ok? Em comparação com outros estudantes. Aí eu fiquei sem saber que outros estudantes seriam esses. Seriam os estudantes que já estão no curso de ciência agrária,
Seriam estudantes oriundos de outras, por exemplo, da rede particular? Eu não entendi. Aí depois colocou a hipótese 2. A ausência de espaço de reforço e orientação contribui para o baixo rendimento e risco de evasão desses estudantes. Veja, lá o meu problema. Pergunta se existe uma demanda, logicamente, é preciso, mas se existe a viabilidade, eu me concentrei, viabilidade para a implantação de uma sala de apoio pedagógico para esses calouros. Mas não diz se eles vêm de rede pública, diz lá em cima no recorte, mas na pergunta já não diz. Então, ficou com déficit de aprendizagem, pode ser da rede pública ou da rede privada, não está especificada. Aí, veja, a ausência de espaço de reforço e orientação contribui para o baixo rendimento e risco de evasão desses estudantes. Aqui, a hipótese não está ruim, mas, assim, é como se você já dissesse, tentasse dizer que o baixo rendimento está relacionado à viabilidade de implantação de uma sala, tá? E talvez não seria só uma sala de apoio pedagógico, mas a ausência desse apoio. Mas apesar de tudo, a hipótese que, para mim, mais se aproxima do problema. A primeira ficou muito vaga. Então, a terceira. Estudantes e professores percebem a ausência de apoio pedagógico contínuo como um fator que contribui significativamente para o baixo desempenho na disciplina de estatística nos cursos de ciências agrárias. Isso aqui está mais para um objetivo específico dentro do geral, que inclusive é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Qual é o objetivo geral, para ver se existe realmente um link entre essas questões do projeto, certo? Mas aqui eu percebo que não cabe dentro do problema, de jeito nenhum. Cabe sim dentro da pesquisa, para perceber se eles acham que isso contribui. Depois, o 4, a implementação de uma sala de apoio pedagógico pode melhorar o desempenho acadêmico e fortalecer a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade educativa. Nesse caso aqui da hipótese 4, o problema precisaria ser revisto. O problema precisaria ser assim, ó. A implementação de uma sala de apoio voltada a calouros com déficit de aprendizagem em estatística nos cursos de ciências agrárias. Pode melhorar o desempenho acadêmico e fortalecer a permanência desses alunos na universidade. Então, aqui, a pergunta tinha que ser diferente, porque a resposta seria que a implementação pode melhorar o desempenho acadêmico e fortalecer a permanência dos estudantes nos cursos de ciências agrárias. Né? Então, desempenho de apoio pedagógico em estatística, porque é a disciplina que visa se trabalhar aqui, é a disciplina que atrapalha a permanência dos alunos. Então, assim, é preciso tomar cuidado com aquilo que eu vou perguntar e com aquilo que eu vou responder, porque o problema, ele me ajuda, mas a resposta a ele recorta ainda mais e deixa ainda mais claro o que eu quero. E se eu não quiser fazer problema e hipótese, mas pelo menos eu parto de algum lugar e traço um objetivo geral. Agora, bora ver, né, como é que ficou o objetivo geral. Investigar as dificuldades de aprendizagem enfrentadas por estudantes calouros, oriundos da rede pública de ensino, na disciplina de estatística dos cursos do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas da Universidade Federal de Sergipe, com vistas à implementação de uma sala de apoio pedagógico. Aqui a gente tem o objetivo mais centrado, mais voltado para o problema. E mesmo assim, o problema ele ainda não está bom. O problema não está bom. E se a gente for analisar, talvez aqui o número 2. Porque é uma misturada aqui, está uma salada de fruta, entendeu? Essa ideia aqui.
Então, qual é o objetivo da pesquisa? É investigar, é fazer com que os estudantes tenham já a implementação? Não. É investigar essas dificuldades desses estudantes, ok? Nessa disciplina em específico, dentro dessa universidade, para quê? Para que isso justifique a implementação de uma sala de apoio pedagógico. Então, a ideia é essa. Então, se a gente for analisar, o problema e as hipóteses, ou deveria ser só uma, mas o problema e as hipóteses que a pessoa elencou realmente não estão sendo satisfatórios, ou seja, não estão conectados. Bom, aí aqui eu peguei uma outra pessoa, né? Um outro trabalho e trouxe para cá também. Então, aqui, as contribuições do repertório de banda musical para o desenvolvimento técnico e interpretativo ao saxofone. Aí aqui eu já botaria interpretativo, eu não sei se o ao cabe ou do saxofone, ficou esse ao aqui, mas tudo bem, essa parte aí, isso pode ser resolvido. A pergunta é: quais são as contribuições do repertório da banda musical para o desenvolvimento técnico e interpretativo ao saxofone? Aí veja, não tem hipótese. A pessoa preferiu não responder. Tudo bem, até porque é um projeto de mestrado, lógico, possivelmente. Aí a questão é, se não tem hipótese, mas seria interessante, né? Porque ela iria ajudar muito, mas aí a pessoa foi direto para o objetivo. Então, aqui eu já percebi uma conexão maior, porque aqui a pessoa botou analisar quais são as contribuições do repertório da banda musical para o desenvolvimento técnico e interpretativo ao saxofone. Esse é o objetivo geral da pesquisa da pessoa, tá? Dentro desse objetivo geral, a pessoa já foi e já traçou os específicos. Aí, aproveitando o ensejo, né? Eu falei de objetivos específicos naquele dia, mas aí os objetivos específicos são os vários pedaços que você parte do geral para o particular, daquilo que você vai fazer na sua pesquisa. Tudo bem, meu objetivo é analisar quais são as contribuições do repertório, mas como é que eu vou fazer isso? Claro, aí você me perguntou, professor, isso aí é metodologia. Veja, os objetivos específicos traçam as minhas ações. O que eu vou fazer a cada passo? Atingir o objetivo, quais são as várias fases do objetivo? Então, a pessoa colocou assim, ó, não sei se dá para ver, mas a pessoa colocou assim, objetivos específicos. Conceituar a banda de música e compreender a elaboração do repertório musical. E aí eu coloquei aqui, está em vermelho, o que ficaria melhor na escrita. Investigar, veja, veja se não estiver perto, a pessoa vai poder até questionar, porque eu mandei isso aí para ela, eu mandei dizer, olha, eu acho que fica melhor esse objetivo aqui, né? Eu andei corrigindo já algumas coisas que vocês fizeram. Investigar os fundamentos conceituais das bandas musicais e os princípios estéticos e funcionais que orientam a curadoria de seu repertório, ok? Então, veja, aqui eu tenho esse específico aqui que a pessoa colocou, conceituar bandas de música e compreender a elaboração do repertório musical. Aí eu fui lá e coloquei isso aqui, tá? Como substituição. O outro objetivo específico, aí realmente, minha gente, tem que ter mais de um, certo? Tem que ter mais de um, agora tem que ter cuidado, porque tem gente que coloca o objetivo demais e não vai atingir a metade. Aí é bom, nesse caso, menos é mais. A pessoa colocou 4, colocou o outro. Conceituar as técnicas de saxofone e as interpretações mais recorrentes no repertório da banda musical. Veja, eu fiquei até aqui eu até coloquei quando eu elaborei conceituais das bandas musicais, mas vai ser só uma banda. Mas que tipo de banda musical? Eu achava que isso já deveria estar aqui, ó.
aqui na pergunta. Eu até mando perguntar isso mas banda musical de quê? Que tipo de banda é? Eu penso que esse tipo de banda vai fazer alguma diferença. Mas aí a pessoa precisa me responder, porque isso vai me ajudar a entender melhor qual vai ser o objetivo geral e quais vão ser os objetivos específicos. Aí a pessoa colocou lá: compreender como o repertório da banda musical exige do músico saxofonista as técnicas para interpretar as músicas. Eu colocaria aqui compreender até que ponto o repertório, né, modifica as técnicas do músico saxofonista, entendeu? As técnicas de interpretação davam uma melhorada aqui. Depois, analisar como as músicas do repertório da banda desenvolvem uma construção significativa no músico saxofonista. Me parece que aqui a gente tem uma coisa bem parecida, mas como é um objetivo, né? Eu vou compreender uma coisa, depois vou compreender outra, qual foi as técnicas, e depois como é que isso melhorou ou desenvolveu uma construção, ou melhorou a interpretação, ou a produção, né, de sons estéticos desse músico. Então, ótimo. Aí eu estou explicando aqui, né, e aproveitando também para mostrar que às vezes a pessoa escreve, mas precisa dar uma melhorada na sua escrita, uma vez que nós estamos falando de um texto que é técnico, é teórico, é técnico, então precisa dar uma melhorada na organização dessa escrita. Vou parar os slides aqui e vou abrir, acredito eu que está aqui, um, é, um projeto que eu recebi. Então, assim, a pessoa mandou para mim o projeto que é na área de educação de crianças, de educação inclusiva. Então, a pessoa colocou o projeto e eu pedi para que ela colocasse aqui essa justificativa, esse objetivo aqui, ela transformasse num problema de pesquisa. A ideia era essa, porque ela botou: a presente pesquisa busca compreender como as pedagogias descolonizadoras podem contribuir para práticas mais inclusivas e emancipadoras com crianças surdas na educação infantil com foco na valorização de Libras como língua de instrução e da identidade surda como epistemologia própria. Então, eu coloquei aqui, né, essa essa introdução eu coloquei mostrando para a pessoa que ela podia dar uma melhorada e transformar num problema e, consequentemente, isso aqui num objetivo, né? Porque a pessoa podia começar, né? A presente pesquisa surge de uma inquietação, papapá, papapá, a ideia era essa, né? E aqui, a justificativa, eu coloquei aqui que coloquei aqui uma mudança, uma sugestão para mudança, né? Eu coloquei a relevância da pesquisa, está. Aí eu coloquei a relevância da pesquisa, reside em seu potencial de contribuir, ou de contribuição, né? Para a formação dos professores. Sugestão para mudança. Aí saí. Aqui está o objetivo da pessoa, o objetivo geral dela, que foi investigar como as práticas descolonizadoras podem colaborar para a construção de práticas educativas mais emancipadoras com crianças surdas na educação infantil, considerando suas formas próprias de ser, estar e comunicar no mundo. E aí, para esse objetivo específico, ela colocou: discutir o conceito de infância surda em contraponto ao modelo normativo, adultocêntrico e medicalizante. Esse é o geral, né?
quer dizer, é o mais geral de todos, e aí depois ela vai refletir sobre a colonialidade, é até difícil falar, né? Do saber nas práticas escolares voltadas a crianças surdas e dialogar com os fundamentos das pedagogias descolonizadoras para propor caminhos possíveis de atuação docente anticolonial. Então, essa é a ideia aqui. Aí vem o quadro teórico. Aqui eu pedi para ela mexer nessa parte da releitura analítica dos dados e registros. Depois, como seria a metodologia de trabalho. Aí deu uma arrumada aqui, tá? Para a gente poder ver, né, esse estudo será desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa, por meio de revisão teórica. Eu acho até que eu já mostrei essa metodologia aqui a vocês. Então, esse trabalho aqui, ele não está ruim, tá? Ele tem algumas coisas para dar uma melhorada, né? A pessoa também, a pesquisa ainda está numa fase muito embrionária, isso aqui é um pré-projeto de mestrado, e a pessoa está tentando, né, nessa área e resolveu tentar por aqui, nesse projeto. Deixa eu ver se tem outro aqui. Deixa eu fechar. Pois bem, analisando ainda, né, voltando um pouquinho à questão do projeto, e da pergunta e da hipótese, eu encontrei um outro projeto, dessa vez essa pessoa me mandou o projeto inteiro, né, e eu comecei a mexer naquilo que ela mandou para mim. Eu achei interessante recortar e copiar aqui para a gente refletir, porque só mostrar coisas prontas, bem organizadas e papapá, não é o meu grande objetivo. Eu quero trabalhar também em cima daquilo que vocês produzem que pode ser melhorado. E eu gostei muito que essa pessoa mandou esse projeto para mim, sabe? Eu achei maravilhoso, porque assim eu pude intervir. Deu um trabalhinho, né? Lógico, porque a gente tem que ler com calma, analisar, rever, pensar como é que pode ser melhor escrito. E aí a pessoa vem e vai e faz a seguinte pergunta. Ela colocou: como as nossas emoções podem influenciar o processo de aprendizado e socialização escolar? Aí a hipótese foi: as nossas emoções influenciam no nosso bem-estar e comportamento, dividindo sentimentos negativos e positivos, dificultando ou melhorando nosso desenvolvimento pessoal e profissional. A educação emocional é uma abordagem pedagógica que visa desenvolver habilidades no aluno para que ele possa aprender a reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros de maneira saudável. Aí eu coloquei: para isso são utilizados diversos recursos, como a inteligência emocional. Aí eu botei assim: essa hipótese não me parece clara. Por quê? É, quando ela pergunta como as emoções podem influenciar o processo, né, o problema já começa na pergunta. Porque se eu vou perguntar como pode influenciar o processo de aprendizagem e socialização escolar, eu, inclusive, preciso delimitar melhor onde socialização escolar de quem. Então, eu preciso estar muito amplo. Por isso que a hipótese não ficou tão clara também. Porque aí, quando vai chegando ao final, aí já dá para a gente analisar, né? Que a educação. A questão era como a educação emocional pode influenciar no processo de aprendizagem e socialização escolar. Como a educação emocional? Porque aqui embaixo a pessoa começa a educação, a abordagem pedagógica, que visa desenvolver habilidades no aluno. Então, isso aqui, a pergunta lá em cima, o problema não foi bem feito, então a hipótese poderia ser melhor se o problema tivesse sido feito de forma mais clara. Tá? E o objetivo aqui é falar da educação emocional.
Observe se eu não estou errado, se eu não estou certa. Aí a pessoa foi lá e colocou. A pesquisa tem como objetivo a importância da existência de projetos e programas nas escolas que falem sobre saúde emocional e assegurem um ambiente de trabalho e aprendizagem saudável, inclusive para docentes e alunos do ensino fundamental 1 e 2. Aí eu achei que ficou muito amplo, aí eu fiz uma espécie de escrita aqui, né? Aí botei. A pesquisa tem como objetivo destacar a importância da implementação de projetos e programas na escola que abordem a saúde emocional, garantindo um ambiente de trabalho e aprendizagem saudável, inclusive para docentes e alunos do ensino fundamental 1 e 2. Eu ainda acho que está muito amplo. Eu coloco, inclusive, para a pessoa, não seria melhor você colocar só esse ambiente, essa saúde emocional para os estudantes, um ambiente, inclusive, saudável para os estudantes, porque se você abrir o leque para docentes e alunos, é muita coisa. Ainda mais alunos do ensino fundamental 1 e 2. Tem que delimitar mais. Reduza a quantidade de objetivos específicos. E coloquei atentar para aqueles que estão mais conectados ao objetivo geral. Aí ficou. Analisar como é proporcionada a vivência desses alunos em sala de aula. Eu botei. Analisar, eu faço sugestão, analisar, essa parte aqui que vem depois, ó. Analisar a experiência dos alunos em sala de aula, identificando fatores que influenciam o seu aprendizagem e bem-estar emocional. Então, eu já estou tentando. Primeiro, eu vou analisar essa experiência. Talvez esse não seja o primeiro objetivo específico. Talvez esse seja o segundo, o terceiro. Bom, depois, apontar a importância de projetos em sala de aula e escola. Ficou muito resumido. Eu botei destacar a relevância de projetos. Ou verificar se, através de projetos e brincadeiras, será possível, porque aqui ficou meio apontar a importância de projetos em sala de aula e escola. Esse aqui eu achei que. Aí eu botei destacar a relevância de projetos. Aí depois, verificar se, através de projetos e brincadeiras, será possível estimular a autoestima de profissionais da educação e alunos. Aí eu coloquei assim: investigar se atividades lúdicas e projetos educativos contribuem para o fortalecimento da autoestima de alunos e profissionais da educação, promovendo um ambiente mais acolhedor e motivado. Aí depois, evidenciar-se o desenvolvimento de atividades e programas para a saúde emocional, desperta e facilita a socialização dos alunos. Aí aqui eu fui lá e propus uma reescrita, examinar o papel de programas voltados à saúde emocional no processo de socialização dos alunos, verificando de que forma essas iniciativas favorecem relações interpessoais mais saudáveis e colaborativas. Ok? Então, aqui esse é o objetivo aqui específico, ele está bem voltado para o objetivo geral. Vou voltar lá no objetivo geral, aqui, ó. Analisar, objetivo analisar, destacar a importância de implementação de projetos e programas que abordem a saúde emocional, garantindo um ambiente de trabalho e aprendizagem saudável, inclusive para docentes. Aqui eu ainda mudaria, deixaria só para crianças, que é muita coisa para você. Porque, veja, qual é a questão aqui de reduzir os objetivos específicos e reduzir o geral? Para que você, quando for fazer a sua metodologia, você consiga atingir isso. Você bota um negócio muito grande, você não tem condições de dar conta. Tá? Pode ser que lá por meio da pesquisa você não perceba, dá para destrinchar mais aí, tudo bem. Aí aqui, identificar os jogos utilizados em sala de aula que estimulam o desenvolvimento e bem-estar dos docentes e alunos. Aí a questão é, voltando, mapear os jogos aplicados em sala de aula que estimulam o desenvolvimento e bem-estar dos estudantes e docentes, compreendendo sua influência no engajamento e na qualidade do ensino. Então, eu pedi à pessoa para ela dar uma olhada e dar uma repaginada nesses objetivos gerais e específicos e mandar para mim. Para quê? Para que eu pudesse ver como é que estava, como é que estaria este projeto dela, tá? Ver se dava para dar uma melhorada, ok?
Então, a ideia é essa, é fazer com que vocês pensem, quando eu detalho o meu problema de pesquisa, quando eu elaboro uma hipótese e um objetivo, automaticamente eu estou direcionando melhor minha pesquisa. Tudo que eu for fazer tem que partir dali. Eu preciso estar sempre analisando, até a minha fundamentação teórica. O que eu vou escrever tem que estar de acordo com aquilo ali. Que, inclusive, é o que eu vou, é o próximo, a próxima aula de hoje, a próxima aula, depois dessa, vai ser terminar as questões de metodologia. Como fazer uma metodologia? Né? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Então, tudo isso a gente pode, vai ver na próxima aula. Essa, por agora, é a aula em que eu falaria sobre quais são as relações e a conexão que eu tenho que ter entre o meu problema, a minha hipótese e o meu objetivo geral e o meu objetivo específico. Ok?